Salve, juventude! Vamos falar sobre formação de imagens em espelhos esféricos. Bom, primeiro você tem que entender que tem dois tipos de espelhos esféricos, os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Porém, aqui nos espelhos côncavos, ao invés de você realizar infinitas possibilidades de posicionamento do objeto, você vai dividir em 5 regiões, considerando que o objeto seja posicionado inicialmente no infinito. E ao se aproximar do espelho côncavo, você tem essas 5 regiões, sendo que a primeira região, trazendo o objeto do infinito ao aproximar-se do espelho, seria a região antes do centro de curvatura. Então, qualquer lugar antes de chegar ao centro de curvatura será a nossa região número 1. Você ainda pode aproximar um pouco mais o objeto, e aí a segunda região seria sobre o centro de curvatura. Logo em seguida, você pode colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Depois, o objeto pode ser posicionado sobre o foco. E por último, você pode colocar o objeto entre o foco e o vértice. Então, são 5 regiões para o estudo da formação da imagem nos espelhos côncavos. Então, vamos lá para a primeira possibilidade. Primeira região, pessoal. Objeto posicionado antes do centro de curvatura. Perceba que o objeto, para nós, ele vai ser representado por uma seta. Isso serve para você definir a orientação tanto do objeto quanto da imagem formada. Se considerarmos esse eixo principal como o eixo X, você entende que tudo que estiver acima do eixo tem, portanto, tamanho ou dimensão positiva, né? Considerando aí o eixo Y. Já aquilo que estiver abaixo do eixo X terá uma posição ou uma dimensão negativa. Bom, outra coisa importante é que além da seta determinar o sentido, né? Ela permite que você faça o estudo dos pontos objetos que não estão posicionados sobre o eixo principal. Ou seja, se você olhar com calma aqui o ponto B, ele está sobre o eixo, né? Considerando as extremidades do corpo. Nós vamos fazer o estudo apenas para o ponto que não está sobre o eixo. No caso aqui, o ponto objeto A. E aí, tem uma sequência de informações que você vai ter que entender. Lá do ponto objeto A, saem infinitos raios luminosos. E você deve pensar, poxa, se tem infinitos raios, quais são os que eu escolho? Por isso que você fez o estudo na aula passada daqueles raios chamados raios notáveis. Sim, lá do ponto A saem infinitos raios de luz. Porém, 4 são conhecidos e 2 são necessários. Entre os 4, você só precisa escolher 2. Eu, particularmente, gosto do raio de luz que sai do ponto objeto A e incide sobre o espelho de maneira paralela ao eixo principal. Esse raio de luz, ele sofre uma reflexão passando pela direção do foco. Esse aqui é, então, o nosso raio refletido. O outro raio, turma, é o raio incidente, tá bem? Bom, um outro raio possível seria um raio de luz que incide sobre o espelho passando pelo foco. Se ele passa pelo foco, incide na direção do foco, como é que ele sai? Ele sai paralelo ao eixo. Então veja, aqui nós temos 2 raios refletivos. E um ponto importante é você entender que o cruzamento que você deve estudar é o cruzamento dos raios refletidos. Se você olhar com calma, aqui também teve um outro cruzamento, mas não é esse que nos interessa.
tá bom? Veja, isso aqui é um raio incidente, isso aqui é um raio refletido. Aqui nós temos um raio incidente, esse aqui é um raio refletido. O que interessa para o nosso estudo são os raios refletidos. Tivemos aqui, ó, o cruzamento dos raios refletidos. Lembrando que a origem desses raios é o ponto objeto A. Então aqui nós temos a imagem do ponto A. E o ponto B, turma? O ponto B ele estava sobre o eixo, então ele será formado nessa projeção aqui, ó, B'. Outra coisa importante é você lembrar que a seta serve para você ter a orientação. O objeto ele está orientado de B para A. Então, a sua imagem será orientada do B' para o A'. Então, aqui está a nossa imagem. Veja, a imagem, então, foi formada, né, pelo cruzamento dos raios refletidos. Se você pensar nas características dessa imagem, são 3: natureza, orientação e tamanho. Tá bem? Natureza, orientação e tamanho nesta ordem. Primeiro, a natureza. A imagem, pessoal, lembrando que você está falando da imagem. A imagem ela pode ser real ou virtual, tá? Quando que uma imagem é chamada real? Quando existe o cruzamento dos raios refletidos. Então, no caso aqui, aconteceu esse cruzamento, você vai falar que a imagem é real. A orientação é a relação entre o objeto e a imagem nos sentidos que apontam. Se você olhar o objeto, aqui ele aponta para cima e a imagem está apontando para baixo. Todas as vezes que isso ocorrer, você diz que a orientação é invertida. Invertida. Tá bem? Por último, o tamanho, pessoal. Dá uma olhada aqui no tamanho da imagem, comparada com o tamanho do objeto. Ela é menor que o objeto. Sendo assim, todas as vezes que você posicionar um objeto antes do centro de curvatura, a imagem formada no espelho côncavo será sempre real, invertida e menor. Tá bem? Essa é a primeira região, o primeiro grande caso aqui para o nosso estudo. Vamos dar uma olhada então na próxima região, que é sobre o centro de curvatura. Objeto posicionado sobre o centro de curvatura. Lembre-se que você não precisa fazer o estudo para o ponto que está posicionado sobre o eixo. Então, o ponto que nós queremos estudar é o ponto objeto A. Quantos raios de luz saem do ponto A? Infinitos. Quantos são conhecidos? 4. E quantos são necessários? 2. Vamos lá. Primeiro raio de luz, raio número 1, incidência sobre o espelho de forma paralela ao eixo. Teremos uma reflexão passando pelo foco. Beleza, pessoal? Temos ali então o nosso primeiro raio refletido. Qual seria um outro raio interessante? Um raio de luz que sai do ponto A e passa pelo foco, incide no espelho, passando pelo foco. Como ele é refletido, pessoal? Ele vai ser refletido de maneira paralela ao eixo. Então tá aqui outro raio refletido. A pergunta clássica, né? Existiu o cruzamento dos raios refletidos? Sim. Então, aqui está a imagem do ponto A. Fazendo a orientação, né? Aqui está a imagem de A. Vamos lá, pessoal. Primeiro, características dessa imagem. Natureza, real. Por que que ela é real? Ela é real porque ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos. Consequentemente, a imagem será formada à frente do espelho. Orientação, pessoal. O objeto está apontando para cima, mas a imagem aponta para baixo. Então, elas possuem, na verdade, a imagem possui orientação invertida. Por último, o tamanho. Veja, o tamanho da imagem comparado com o tamanho do objeto. Neste caso aqui, quando o objeto é posicionado sobre o centro de curvatura,
a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, então você diz que o tamanho é igual. Então, quando você tem uma imagem real invertida e igual, significa que nós temos um espelho côncavo com um objeto posicionado sobre o centro de curvatura. Vamos para a região número 3. Região número 3, pessoal. Objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco. Tá vendo ali? Todas as vezes que tivermos o objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco, vamos fazer a construção, a formação dessa imagem. Lembrando que o ponto B já está sobre o eixo, então você não precisa fazer o estudo para o ponto B. Vamos fazer o estudo para o ponto objeto A. Lá do ponto objeto A, emergem infinitos raios luminosos. 4 são conhecidos, 2 são necessários. Vamos começar pelo clássico, incidência paralela ao eixo. Teremos uma reflexão na direção do foco. Tá aqui então o nosso raio refletido. Outra coisa que você deve pensar é, professor, mas se eu pegar um raio de luz que agora incide passando pelo foco, talvez ele não bata lá no espelho. É verdade. Então, para resolver esse problema, eu vou escolher um outro raio notável. No caso aqui, o raio notável que incide na direção do vértice. Vamos lembrar que quando temos um raio que incide sobre o vértice, a reflexão ocorre com o mesmo ângulo, de maneira que os raios refletidos se cruzarão um pouquinho mais afastados. Estão vendo? Aconteceu aqui a reflexão. A origem desses raios é o ponto objeto A. Significa que aqui nós temos a imagem do ponto A. O ponto B, por sua vez, está na projeção, ou seja, lá no eixo X, B'. Como o objeto é orientado de B para A, a imagem do objeto vai ser orientada de B' para A'. Então está aqui a nossa imagem formada desta maneira. Quais são as características dessa imagem? A natureza é real. Real por quê? Porque ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos. A imagem é formada então à frente do espelho. A orientação. Veja que o objeto aponta para cima, mas a imagem desse objeto aponta para baixo. Então, orientação invertida. E por último, o tamanho. Se você comparar o tamanho dessa imagem com o tamanho do objeto, você percebe que o tamanho da imagem é maior. Fica aqui uma dica então, pessoal, que quando a imagem é invertida, tá bem? Ela também é real. Não como uma relação de causa e consequência, mas como características que existem juntas. Vamos para a quarta região. Quando o objeto é posicionado sobre o ponto focal, objeto sobre o foco. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o mesmo raciocínio, o ponto B já está sobre o eixo, eu não preciso fazer esse estudo, mas o ponto A, objeto, está aqui. Dele emergem infinitos raios luminosos, 4 são conhecidos, 2 são necessários. Primeiro e mais importante, incidência paralela, reflexão na direção do foco. Está aqui o nosso raio refletido. Se considerarmos um outro raio de luz que sai do ponto A e passa pelo foco, ele sequer bate no espelho, então acho que não é uma boa opção. Todo raio de luz, então, que incidir sobre o vértice, será refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Então está aqui o outro raio refletido. Percebam que esses raios refletidos são refletidos de maneira paralela. Toda vez que isso acontece, você vai traçar o prolongamento do raio refletido. Dá uma olhada como ele é. Esse é um raio incidente. Esse é um raio refletido. Então, você tem a incidência, a reflexão
E aí você vai ter o prolongamento do raio refletido, tá vendo? O prolongamento tá aqui. Vamos fazer para o segundo raio. Esse aqui, ó, é um raio incidente, esse aqui é um raio refletido. Então, se você pegar o prolongamento do raio refletido, tá aqui, pessoal. Ponto importante é você perceber que esses prolongamentos também são paralelos. Toda vez que isso acontecer, e só vai acontecer na situação número 4, você vai falar que a imagem é imprópria. Imprópria é a forma como você fala da característica dessa imagem quando o objeto é posicionado sobre o foco em um espelho côncavo. Belezinha? Vamos dar uma olhada então na quinta situação. Bom, turma, quando o objeto estiver posicionado entre o foco e o vértice, vamos ver como é que fica a sua imagem. Então vamos lá, tudo de novo. Lá do ponto A, incidência paralela, reflexão pela direção do foco. Tá aqui. Raio refletido, turminha. Tá aqui o raio refletido. Beleza? Pessoal, vou puxar isso aqui um pouquinho para cá só para a gente ganhar esse espaço. Então veja, já fiz aqui incidência paralela. Como é que ficaria então um outro raio notável? Então, o raio notável aqui, raio número 2, incidência sobre o vértice. Sofre reflexão com mesmo ângulo em relação ao eixo. Perceba que aqui os raios refletidos não têm como se cruzar. O que a gente faz quando isso acontece? Você vai traçar o prolongamento do raio refletido. Então, o prolongamento desse raio está aqui e o prolongamento deste raio está aqui. Perceba que é a primeira situação em que a imagem foi formada atrás do espelho côncavo, né? Ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos, sendo que aqui está a origem desses raios, que é o ponto objeto A, e aqui nós temos o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos, formando a imagem de A. O ponto B já estava sobre o eixo, então o B' também estará sobre o eixo. Está aqui a imagem. Como é que fica então a natureza dessa imagem? Primeiro caso aqui de imagem virtual. Ela não é formada pelo cruzamento dos raios refletidos. Ela é formada pelo cruzamento dos seus prolongamentos. A orientação, perceba, o objeto aponta para cima e a imagem também aponta para cima. Toda vez que isso acontece, você diz que a imagem tem orientação direita, apontam no mesmo sentido. E por último, o tamanho. Aqui fica evidente que a imagem é maior que o objeto. Perceba também que quando a imagem é virtual, ela é direita. Um ponto importante para destacar é que no caso do espelho côncavo, né, essa imagem virtual direita e maior é formada somente no espelho côncavo. Bem, pessoal, vamos falar agora do espelho convexo. O espelho convexo nos traz uma facilidade, porque ele só forma um tipo de imagem, tá bem? Perceba que o foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho convexo, tá bem? Desta forma, se você considerar um objeto a qualquer distância, as características da imagem serão sempre as mesmas. Ou seja, aqui do ponto objeto A, se eu pegar um raio de luz que incide sobre o espelho de maneira paralela ao eixo, ele vai sofrer uma reflexão pela direção do foco. Perceba que ele não tem como atravessar, né, o espelho. Então ele sofre uma reflexão pegando essa direção. Está aqui o raio refletido. Vamos pegar um outro raio de luz? Incidência sobre o vértice, pessoal. Incidência sobre o vértice sofre uma reflexão com o mesmo ângulo. Então aqui nós temos o nosso segundo raio refletido. Se você traçar o prolongamento, está aqui. O cruzamento desses prolongamentos acontece atrás do espelho, de maneira que a imagem foi formada aqui.
Como são as características dessa imagem? Primeiro, a natureza virtual. Ela é formada não pelo cruzamento dos raios refletidos, mas sim pelo cruzamento dos seus prolongamentos. A orientação, pessoal, é direita. Então você já percebe que quando é virtual, também é direita. E por último, o tamanho, menor. Então, o espelho convexo só forma um tipo de imagem, virtual, direita e menor, tá bom? É isso aí, pessoal, uma aula um pouquinho mais longa, mas bastante direta, e eu diria que se você entendeu essa aula, toda a parte de construção geométrica no espelho esférico vai ser tranquilo para você. Fica aqui o meu abraço, até a próxima, pessoal, valeu!